Bom dia. Fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos em nossos pensamentos. Trazemos conosco a certeza absoluta de que Jesus se encontra presente neste ambiente, evidentemente representado pelos bons espíritos que em nome de Jesus aqui comparecem e que se encontram ao lado de cada um de nós nesse momento, nos envolvendo nas dúlcidas irradiações do amor de Jesus e que nos empresta da sua paz, da sua harmonia, da sua serenidade. Ao mesmo tempo em que louvamos o vosso nome e os vossos ensinamentos, Senhor Jesus, gostaríamos de vos dizer da nossa gratidão por nos oferecer, por nos possibilitar esta oportunidade de aqui estarmos sob os auspícios do vosso amor. Trazemos conosco, amado Jesus, o propósito de extrair das lições que aqui serão apresentadas em vosso nome, contendo os vossos ensinamentos, buscamos delas extraírem o conteúdo não só específico, mas também e principalmente os conteúdos morais, para deles nos utilizarmos no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que estamos realizando no sentido de aplicar a aquisição do conhecimento libertador em nosso próprio benefício, em benefício do nosso processo de transformação moral. Abençoa ainda, Senhor, os bons espíritos que aqui se encontram desde há muito. Primeiro, preparando a atmosfera espiritual deste ambiente exclusivamente para nos acolher neste ambiente muito doce. Depois, Senhor, em vosso nome, eles nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram, nos socorrem e ainda em vosso nome a todos nós protege. Muito obrigado, Jesus amigo, muito obrigado, equipe espiritual. Que assim seja. Muito bem. Nas manhãs de domingo, nós utilizamos como fonte para os temas que aqui apresentamos o livro de nome Pão Nosso. Esse livro é de autoria do Emmanuel e que chegou até nós graças à psicografia do Chico Xavier. A cada domingo nós pegamos um capítulo e fazemos aqui as considerações, as reflexões em torno das considerações realizadas por Emmanuel. Na manhã de hoje nós vamos ver o capítulo número 44, que tem o nome de curas. E o Emmanuel, como é que ele procede? Ele procede o seguinte, ele vai buscar no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, às vezes nos Atos dos Apóstolos, ele vai buscar um trecho. E em cima desse trecho é que ele faz o desenvolvimento das suas considerações. E aí ele, então, psicografa lá por intermédio do Chico. Na manhã de hoje, ele foi buscar uma fala de Jesus que está no evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 9. Quando Jesus, se dirigindo aos 70, outros dizem 72, se tira a média da 71, mas 72, e ele diz assim, ele despachou 72 emissários, incluindo aí os 12 discípulos dele,
para irem à frente dele, visitar os locais que ele iria visitar posteriormente, já preparando o ambiente para quando ele chegar. Na realidade, ele estava aí querendo deixar pelo menos 3 equipes preparadas antes da sua crucificação, que ele sabia que não teria como contornar essa situação. Então ele fez questão de deixar pelo menos 3 equipes preparadas para poder fazer frente à divulgação dos seus ensinamentos quando ele não estivesse mais presente entre nós. Então ele se dirige a esses 72 e faz uma série de recomendações, mas aquele que o Emmanuel pegou para fazer as suas considerações é o seguinte: e dirigindo-se aos 72, ele disse: e curai os enfermos que se encontrem nas cidades, nos vilarejos que vocês estiverem, e dizei-lhes aos doentes: é chegado a vós o reino de Deus. E é em torno dessa frase de Jesus, que ele retira de Lucas, que ele faz então as suas considerações. Eu vou tomar liberdade, apesar do calor, de fazer a leitura muito rápida, ou muito breve, não rápida, breve, de algumas considerações que ele fez e sobre as quais eu retirei para fazer as nossas reflexões. Ele vai dizer assim no 3º parágrafo dessa lição, dessa mensagem: não temos o interesse apenas na restauração da saúde do corpo físico, mas, acima de tudo, trazemos ao objetivo da recuperação espiritual. Aí ele começa a dar o tom. Então não basta somente recuperar a saúde do corpo físico, mas também participar na restauração da saúde espiritual. E aí ele segue nesse parágrafo: que a nós seja dado condição de se libertar das enfermidades, mas é indispensável que passamos a entender o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade, uma grande dificuldade, uma enorme dificuldade para compreendermos a lição oculta na moléstia do corpo. Em cima desse tema, então, vamos fazer as nossas considerações. O tema, evidentemente, é curas. Mas falar de cura no viés, no âmbito que ele colocou aqui, porque percebemos que pela mensagem ele não vem discutir se curas espirituais, fluídicas, magnéticas, realmente existem ou não. O que ele está dizendo é o seguinte: quando você obtiver a cura do corpo físico, há necessidade também de você restaurar a saúde no âmbito espiritual. E é nesse sentido que nós vamos. Então, para facilitar a compreensão do que ele está passando para nós, na realidade, para facilitar a minha vida, eu gostaria, antes de nós abordarmos a questão central para nós, na manhã de hoje, será a seguinte: não basta recuperar a saúde do corpo físico, há também que restaurar, regenerar, recuperar a saúde espiritual. Mas eles estão juntos? Como que é isso? A saúde do corpo físico também acarreta um impacto espiritual, ou é o contrário? É isso que nós vamos procurar ver. Então, para facilitar a minha vida, nós vamos começar conceituando o que é doença na visão, na forma de enxergar da doutrina espírita e também de algumas áreas da ciência, que vem crescendo muito ultimamente, chamada psicossomática. Psico significa alma e somática o corpo. Então são as manifestações da alma que se refletem no corpo físico. Então, nós analisarmos o conteúdo da doutrina espírita na questão das doenças,
nós podemos chegar rapidamente a 3 fatores que impactam a saúde do corpo físico. São elas, fatores externos. O que são fatores externos? São as dependências químicas, por exemplo, do cigarro, do tabaco ou de drogas. Então, são um fator externo. Ele repercute na saúde do corpo físico. Mas não vamos perder o foco. A pessoa não se entrega a um vício na área da dependência química, né, do cigarro, da bebida e da droga, porque acordou de manhã com vontade. Na realidade, a explicação que a própria Joana dá nos livros dela, Conflitos Existenciais e Vida, Desafios e Soluções, é a seguinte: a pessoa sente um grande vazio, uma grande dor na alma. E não sabendo o que fazer com essa dor, com esse sofrimento interno, ela busca a automedicação. E às vezes ela encontra na bebida, no cigarro, na droga, em outras dependências, como por exemplo a alimentação, ou mesmo no comportamento, né? No desregramento sexual. Vai buscar o quê aí? Na violência, vai buscar o quê? Vai buscar preencher ou amenizar essa dor que se sente internamente. Então, apesar de serem fatores externos que impactam a saúde do corpo físico, a causa é ainda a alma. Depois, seriam os hábitos nocivos que nós temos, a alimentação sem nenhum tipo de cuidado, nos entregarmos ao esporte sem nenhum cuidado, dirigirmos também sem nenhum tipo de cuidado, mas aí já é a terceira causa. Mas a alimentação, sem nenhuma preocupação com a saúde, esse tipo de hábitos nocivos, que é um pouco diferente do vício, né, da droga, isso também impacta a nossa saúde. Então, é se entregar ao trabalho, sem descanso, esse tipo de coisa, ou a vida sedentária, né? Isso acaba impactando a saúde do nosso corpo. Mas se nós formos buscar a causa disso, está lá na alma. Nós vamos buscar isso como uma automedicação para essa dificuldade que nós enfrentamos. E o terceiro seriam as ações irresponsáveis, né? Imprudência, imperícia e negligência. Então, se nós dirigimos sem o cinto de segurança e acontece um acidente, estatisticamente existe essa possibilidade, nós acabamos nos ferindo mais ainda, por estarmos negligenciando não só uma legislação, mas também uma proteção. Então vejam como nós estamos cercados de fatores externos. E o segundo, são 3, né, que nós falamos. O primeiro são os fatores externos, o segundo são os fatores kármicos, aqueles que nós trazemos, cujas causas residem nas vidas anteriores. Então, se nós utilizamos do cigarro, da bebida em outras vidas, nessa daqui chegamos sempre trazendo algum comprometimento na nossa organização física, por força dessa somatória de coisas que nós falamos até agora, mas que foram feitas em outras vidas, tá certo? E que vem repercutir e vem cobrar agora de nós, e vem nos trazer uma mensagem. Tá certo? Então, doenças kármicas são aquelas incapacitantes ou limitantes, que nascemos com ela ou adquirimos, e que surgem como colheita das ações equivocadas que nós fizemos nas nossas vidas, nas nossas existências passadas. E o terceiro, se os outros 2 estão um pouco camuflados aí, a presença da alma, do espírito, na produção dessa doença, das doenças, a terceira é direta. É essa que nós vamos centrar na tarde de hoje, na manhã de hoje, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos, desta e de outras vidas. E nós podemos perguntar, mas de que maneira, né, os pensamentos, os sentimentos e as emoções
influenciam na nossa saúde. Essa é a questão básica que a doutrina espírita mergulha, mas a abordagem é feita com maior precisão, com maior detalhamento nas obras subsidiárias, seja do André Luiz, do próprio Emmanuel, da Joana de Ângeles principalmente, e nas obras do Manuel Filomeno de Miranda, assim como de outros médiuns que realmente trazem as colaborações bastante sérias para subsidiando os ensinamentos doutrinários. Imagine vocês um vaso onde você coloca ali uma margarida, colhe a margarida e coloca dentro daquele vaso e vai deixar ali. Se você colocar um corante naquela água, um corante azul, por exemplo, com o passar do tempo, as pétalas brancas daquela margarida começarão a ficar tingidas de azul, por força da contaminação que ela tem do corante que nós colocamos. O corpo físico é a margarida. O corante que nós colocamos são as nossas emoções, os nossos sentimentos. É ela que, os nossos pensamentos, são eles que vão agir no nosso corpo físico. Se os nossos pensamentos, sentimentos e emoções forem positivos, é claro que o nosso corpo físico vai se beneficiar com isso. Mas, por outro lado, se os nossos pensamentos, emoções e sentimentos não forem positivos, carregados de raiva, ressentimento, de mágoa, evidentemente o nosso corpo vai se ressentir. Ele reflete o que nós fazemos. Nós temos o pensamento equivocado de que as nossas ações são realizadas pelo corpo. São realizadas pelo corpo, sim, que é um instrumento de manifestação, mas ela nasce, a vontade nasce lá na alma, no espírito. A propósito disso, tem uma frase de um dramaturgo, um poeta, um escritor inglês, que a maioria de nós conhece, chamado William Shakespeare. Ele vai dizer lá numa das suas peças, ele vai mencionar a seguinte frase: guardar ressentimentos equivale, é como se nós estivéssemos tomando veneno na esperança que a outra pessoa contra a qual nós temos ressentimento, que a outra pessoa é que morra. Não, quem vai sofrer as consequências do ressentimento, da mágoa, da raiva, do ódio que nós mantemos em nossa alma, somos nós próprios. Contra aquele que nos provocou alguma coisa, somos nós mesmos. A outra pessoa vai sair dali sem problema nenhum. Nós é que vamos sofrer as consequências desse ressentimento. O ressentimento significa sentir novamente aquela raiva, aquela mágoa, aquela frustração. Tá certo? Então, ressentir é como se estivessem nos remoendo aquele episódio de raiva. Tá claro? E aí nós vamos nos prejudicando. É o conteúdo que nós vamos colocar naquele corante que vai nos prejudicar a saúde. Eu vou colocar só algumas frases de alguns autores espirituais sobre os quais nós depositamos grande confiança para servir de lastro das considerações que nós estamos fazendo. A Joana de Ângeles ela vem dizer o seguinte: olha, as doenças são resultado, consequência do uso inadequado das energias que habitam, que são geradas em nosso espírito, em nossa alma. Não vem do corpo. São energias que nascem, são criadas e se mantêm dentro da nossa alma. O corpo, no espiritismo, ele só vai manifestar aquela energia. Seja a energia do amor, seja a energia da tolerância, seja a energia do ódio, seja a energia da intolerância, da raiva, do amor, da indulgência, do perdão. Isso são as manifestações, são energias.
que nascem, são produzidas pela nossa alma, pelo nosso espírito, em função do nosso adiantamento ou atraso moral e espiritual. Essas energias é que vão produzir o mal. Essas energias que são formam, né, o corante que vai beneficiar ou prejudicar o nosso corpo físico. E ela diz, da onde é que vêm essas energias? Vem do desconhecimento que nós temos em relação à vida e à sua finalidade. Nós desconhecemos qual é a finalidade da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Não é só passar calor no verão, né? Ou ter que pagar imposto, já declarar imposto de renda, não é isso. Nós temos um objetivo muito profundo. E por nós desconhecermos e ignorarmos isso, é que acabamos permitindo que essas energias fiquem cada vez mais fortes e acabem contaminando o nosso corpo. E ela vai dizer num livro chamado Desperte e Seja Feliz: a mente humana, o espírito, a alma, preserva, mantém ou torpedeia, prejudica as células do corpo físico, comprometendo a saúde do corpo. Deste modo, as doenças, além de compromissos kármicos que nós citamos, né, e também dos fatores externos, resultam também das ondas mentais produzidas, geradas e mantidas pela criatura. Ela que está dando o endosso de tudo isso. No livro Nascente de Bênçãos, ela é mais direta ainda. Ela diz assim, todas. Ela não diz assim, a maioria, grande parte. Ela diz assim, todas as enfermidades de qualquer procedência, qualquer origem, as kármicas, fatores externos, não importa, encontram no espírito as causas que as provocam no corpo. O ser real, o espírito, é sempre o responsável por quaisquer ocorrência na existência física. Enquanto houver no ser humano predominância dos impulsos de violência, de ressentimento, de ciúme, de ódio, de amargura e de mentiras, fofocas e calúnias, a problemática das doenças continuará prevalecendo ou predominando no ser humano. Eu vou encerrar, tá? É a última. Na raiz profunda das enfermidades está uma necessidade da recomposição moral do espírito, aguardando refazimento emocional, reajustamento interior, renovação de conduta. E aí teria ainda o Manuel Filomeno de Miranda, o André Luiz, né? Temos ainda o próprio Emmanuel. As feridas da alma se manifestam através do corpo, que reflete um cenário interior do espírito. É também na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. O remédio realmente eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Vamos colocar isso numa perspectiva mais prática. São recomendações que eles fazem. Mas tem uma passagem muito interessante em um livro do Victor Hugo, em que o personagem encarnado dessa história, para mim é o Divaldo, mas ele não reconhece, ele recebe a visita espiritual, claro, de um espírito que vai se materializando, vai aparecendo diante da sua visão psíquica, porque ele chega num halo de luz, numa nuvem de luz, e aos poucos ele vai tomando forma. Isso foi no início da trajetória mediúnica dele, ou do personagem. E aí ele olha assustado e ele vê o quê? Que o espírito que ali se apresenta diante dele manifesta doenças provocadas pela hanseníase,
faltando pedaços do rosto, do braço. E ele tem aquele impacto emocional muito grande, porque ele não consegue se deparar com esse problema. E o Espírito aos poucos vai dizendo para ele exatamente isso, que está no livro. Ele vai dizer assim: renasceste para recomeçar a experiência evolutiva, trazendo no espírito os germes, as sementes da hanseníase, que poderão ou não manifestar-se no teu corpo e te infectar o corpo físico. Vai depender de como você se utilizará das forças físicas ao teu alcance. Então trata-se de uma manifestação kármica, resultado de ações, a reação de ações que ele praticou no passado distante, quando produziu guerras, e agora ela vem se manifestar. E ambos eram amigos desse período. Ele diz: eu só consegui obter a transformação moral daquelas energias que eu produzi no meu espírito e que permaneceram comigo por intermédio da hanseníase ou da lepra. Se você não quiser experimentar isso, você tem que se modificar. Você tem que utilizar todo o tempo disponível da sua presente encarnação para modificar essas energias que estão lá dentro de você. Então, a partir daí, desse contato, ele começou a, todo dia 1º de janeiro de cada ano, a visitar o leprosário de Águas Claras, que tem ali na região de Salvador. E ele dizia, o Espírito disse para ele: você vai ao leprosário para não ter que ir para o leprosário, mostrando claramente que ou ele mudava a sua forma de pensar, ou então ele acabaria, de alguma forma, tendo dificuldades no futuro. Não é dificuldade, gente, é assim, dá a impressão que é castigo. Não é castigo. A doença é um alerta, né? Deixando claro que a doença, ela é sempre consequência, ela nunca é a causa, ela é consequência. Vamos colocar num termo, mas espero não esquecer o que eu estou falando. Aí então é assim: nós temos febre. Febre é sintoma. Pode ser por várias razões a ocorrência da febre. Pode ser desde uma unha encravada, uma bactéria, um vírus, ou pode ser uma doença realmente muito grave. Então é só sintoma. Qual é a doença? A doença tem que ser pesquisada. Uma dor de cabeça também pode ser só um sintoma. Sintoma de uma enxaqueca ou de um tumor cerebral, por exemplo. É só uma questão de localizar, identificar a causa. O que a doutrina espírita coloca é exatamente o seguinte: as doenças a se manifestarem no corpo físico, na realidade, simbolicamente dizendo, são sintomas. A causa nunca é a doença. A doença é só uma consequência. A causa reside lá no espírito. Então era isso que o personagem do livro tinha que fazer. Ele tinha que pegar aquelas energias da intolerância religiosa, tudo aquilo, ele tinha que transformar. Não é externo, não era tomar remédio preventivo contra isso, contra aquilo, não é. Ele tinha que modificar a sua forma de pensar, ele tinha que modificar os seus sentimentos e as suas emoções. É isso que a doutrina espírita vem nos dizer. E aí então nós vamos entrar nas curas. Agora que nós conceituamos o que é a doença, nós vamos caminhar para a cura. Porque agora ficou fácil. A cura do ponto de vista espírita, da doutrina espírita, e também da psicossomática, significa o seguinte: identificar a causa do nosso pensamento, da nossa energia, das nossas emoções que estão dentro de nós e que vão aparecer como uma doença no corpo físico. É exatamente isso que ele disse naquele parágrafo.
o que é que nós temos que obter com a cura? Nós temos que recuperar a saúde espiritual. É exatamente isso que ele vem dizer. Tem uma entrevista do Divaldo, vai deixar muito claro tudo isso para nós. Perguntam-se para ele sobre as curas espirituais. Então o Divaldo diz, existem duas formas de você obter a cura espiritual. A partir de você próprio e a partir de uma intervenção. Então ele diz assim, muitos doentes podem receber auxílio na restauração da saúde desde que se disponham, desde que se dediquem realmente a recuperar-se de dentro para fora. É de dentro para fora. Por quê? Porque o problema está lá no espírito. É dali, da nossa forma de ver a vida e de reagir ao que acontece externamente, é que ali reside a causa das doenças que se manifestam no corpo, através da transformação moral. Ou seja, nesse primeiro caso, depende exclusivamente de nós. Agora ele vem falar sobre o segundo caso. Podem também readquirir a saúde recebendo simplesmente magnetismo curador. Magnetismo curador por intermédio do passe ou cura espiritual mediúnica. Pode? Pode. Ah, então é de fora para dentro. Pode? Pode. Jesus curou de fora para dentro. E aí, o que acontece? Agora ele vem dizer o que acontece. Mas se nós não mudarmos, ou seja, a energia que produziu aquela doença continua inteirinho lá dentro de nós, vai voltar a se manifestar. Mas esta cura espiritual, pelo passe, pela intervenção mediúnica, que veio de fora para dentro, isso fica registrado ou passa a ser considerado em nossa ficha kármica espiritual como um débito a mais. Como assim um débito a mais? Porque primeiro nós já temos a dívida do comprometimento da saúde, que foi perdida por erros do passado. E agora recebemos um novo empréstimo de concessão divina, que foi a cura, para se reabilitarem em outra condição, em outra situação. Então, essa é o foco. Podemos obter a cura externa? Sim. Mas se você não mudar a sua forma de pensar, acabou. Ela vai se manifestar novamente. E aí não vai ter como seguir adiante. Para encerrar, está muito quente, né? Eu vou trazer a opinião de um médium de curas. O médium de curas, quando ele retorna ao mundo espiritual. Bem rapidinho, o nome desse médium de curas é Inácio Bittencourt. Não é Bittencourt Sampaio, que tem dois Bittencourt aí, são da mesma época. O Inácio Bittencourt, ele viveu entre 1862 até 1943. Seu Miguel tinha 9 anos quando ele desencarnou. Então, você já vê como é. E aí, ele veio para o Brasil, ele era de Portugal, veio ao Brasil, chegou aqui cedo, e aos 20 anos de idade ele desenvolveu uma doença, e que ninguém conseguia identificar a causa. E aí, ele ficou sem saber o que fazer, mas um amigo falou, olha, eu vou te levar num centro espírita, que estavam iniciando, quando ele tinha 20 anos, isso foi em 1902, 1903. Então já tinha alguns centros espíritas no Rio de Janeiro, quando ele morava, e que buscavam atender a solicitação mais urgente da população, que era a saúde. E aí ele foi, o médium colocou ele sentado num local, deu um passe, fez uma prece, não falou mais nada, liberou, ele foi embora, falou, só isso é impossível. Os médicos estão tentando de tudo, não conseguem, o cara pôs a mão em cima de mim, um abraço.
Depois ele começou a melhorar. Depois de 4 dias ele não tinha mais nada. Mais nada. Aí ele ficou com dúvida. Ele pegou, voltou lá nesse médium chamado Cordeiro, e quis saber o seguinte, falou, já foi enfrentar o médium. Escuta, você não me conhece, você não colocou a mão em nenhum órgão meu, não perguntou quais eram os meus sintomas, você não fez nada. Como que isso é possível? E aí o médium respondeu para ele, a resposta foi muito interessante, que vem em linha com isso que nós estamos falando. O Cordeiro foi rápido e disse para ele assim, deu para ele um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos e falou assim, leia. Leia e medite bastante sobre o conteúdo que está aí. E você vai encontrar as respostas para a sua pergunta. E assim ele fez. E à medida que ele foi avançando, já pegou o livro dos médiuns, a Gênese, mas começou a acontecer uma coisa extraordinária. Começou a manifestar-se nele a mediunidade. E a mediunidade dele era da divulgação e da cura. E ele então começou a agir dessa forma. Começou a se dedicar, desde os 30 anos de idade, começou a se dedicar. Então ele fundou o Centro Espírita Caritas e teve ali uma obra benemerente chamado de um orfanato, de um abrigo infantil chamado Teresa de Jesus. E fundou ainda um centro espírita chamado União Espírita Suburbana. E fez também um asilo para as mulheres idosas, que era a Legião do Bem, que funciona até os dias de hoje. Essa foi a trajetória dele, além dele se dedicar a curas de todos quantos buscavam o seu auxílio. Em 1954, 11 anos depois que ele desencarnou, ele então aparece diante da mediunidade do Chico e vai trazer uma mensagem. E essa mensagem que eu considero, cortando um pouco de tempo aí, porque está muito quente, né? Daqui a pouco vocês vão começar a desmaiar aqui. Não tem médium suficiente para atender a todos. E aí, ele traz uma mensagem, como ele, ao chegar no plano espiritual, passou a entender a mediunidade de curas, ou as curas espirituais. Então ele vem dizer assim num livro chamado Vozes do Grande Além. É um livro maravilhoso, maravilhoso. E existem inclusive gravações que a Versátil, do Oceano Vieira, pegou essas gravações, porque eram mensagem psicofônica. O espírito falava através dele, então ele colocava muita emoção na voz. E depois foram transcritas para o livro. E vem trazer o depoimento dele. E ele diz assim para nós: na minha última encarnação, utilizando os poucos recursos da minha boa vontade, dediquei-me ao serviço da cura mediúnica. Porém, desencarnado agora, observo que a multidão de doentes que na terra me afligia, me abalava emocionalmente, que me impressionava, que despertava piedade, aqui no plano espiritual, continua da mesma forma, do mesmo jeito, desorientada e sofredora. Deixando claro que foi curado o corpo, mas as causas não foram erradicadas. E como nós vamos para o plano espiritual com a alma, o corpo ficou curadinho lá na cova. Mas a energia que produziu aquela doença segue conosco se nós não a transformarmos. Os gemidos no reino, no plano espiritual, não são diferentes dos gemidos no plano físico, produzido pelos encarnados. E dói-me o coração observar as filas imensas de necessitados e de aflitos permanecerem depois da morte do corpo físico entre a perturbação e a doença, necessitando ainda de assistência. Porque curaram o corpo físico e acharam que era o suficiente. Não foram atrás de buscar a corrigir a causa primordial da doença.
E por esta razão, hoje, 11 anos depois da sua desencarnação, reconhecemos que acima do remédio do corpo, temos a necessidade de luz no espírito. A morte não é milagre. E o Espiritismo desceu à humanidade terrestre com o objetivo de espiritualizar a alma humana. Agora ele vai usar uma figura de uma parábola, de um apólogo, de um conto. Eu vou contar esse conto. Contar o conto, eu acho que é pleonasmo. Eu vou contar essa narrativa. É um conto com um objetivo de moral, evidentemente, como todos, onde um rei observava de onde ele estava a sombra. Ele não olhava para trás, porque ele estava todo protegido e tal. Ele olhava e via a sombra de uma árvore. Alguns outros dizem que não é árvore, outros dizem que é um bambu, que faz muito mais sentido do que árvore. Então ele observava e chamou o jardineiro e falou assim: você tem que endireitar essa vara de bambu aí para mim, porque eu não gosto de vê-la torta desse jeito. Ele devia ter toque, né? Não gostar das coisas, ou neurose de geometria. E o jardineiro foi lá e tentou, fez e não conseguia. Aí ele estava observando, não sabia o que realizar. Aí ele observou um fato, que numa determinada hora do dia, pela posição do sol, a sombra da árvore ficava reta. O que ele fez? Ele transplantou aquele bambu para um vaso grande, deixou ali na posição, e à medida que o rei ia lá fazer as suas reflexões, ele ficava girando o vaso para acompanhar a luz do sol, para que a sombra sempre se projetasse reta. E o rei achou que estava maravilha, o cara é bom, endireitou o bambu lá. E o nosso Inácio Bittencourt vem usar essa figura dizendo exatamente isso. Evitemos agir como aquele trabalhador da fábula, que pretendia consertar a vara de bambu torta, buscando reparar, endireitar-lhe a sombra. Quando nós buscamos reparar somente o corpo físico, o que nós estamos fazendo é reparar exclusivamente a sombra, que é o corpo. A alma continua torta, continua manifestando, a vara de bambu continua manifestando a mesma doença. Está inteira, não mexeu. E isso que realmente vai produzir em nós o problema. É isso que ele está dizendo. Não basta você se curar, você tem que se transformar. Jesus sempre dizia isso: vá e não tornes a pecar depois de curar. O que significa não pecar? É voltar a elaborar um novo tipo de pensamento. Por isso que Jesus ele vai dizer, está no finzinho, ninguém, sobre as curas quando a pessoa não se transforma, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Porque o remendo, como é de roupa nova, é tecido novo, quando essa roupa for lavada, ela vai encolher. Não foi sanforizada, então ela vai encolher. E ao encolher, ela repuxa a roupa que é de pano velho. E vai ficar cada vez maior o rasgão. É nesse tipo que ele diz: não vim aqui só para curar corpos, eu vim aqui para transformar as pessoas. E no livro da Joana, chamado Libertação do Sofrimento, tem o capítulo 5, que ela fala curas reais e curas aparentes. E ela começa a nomear essas curas. Então ela vai falar do Natanael ben Elias, aquele que foi colocado por uma corda e colocado na frente de Jesus, porque estava tudo lotado em volta, ele não conseguia aparecer, foi curado. Vai falar do cego Bartimeu, que demonstrou muita fé, chamou Jesus, gritou, e quando Jesus sinalizou para ele vir, ele tirou a capa. Era uma capa que autorizava ele a mendigar. Ele tira e joga fora. Ele tinha tanta fé que ele seria curado, que ele foi lá e jogou a capa, o alvará que ele tinha para mendigar, e foi curado.
A mulher hemorroísta que viajou mais de 70 quilômetros até Cafarnaum, que ela morava em Cesareia de Filipe, para poder ser curada. Foi. E ela vai nomeando todas essas pessoas que foram curadas. E ela diz, nenhum deles se transformou. Nenhum. Foram gratos, agradeceram Jesus e falaram, choraram, mas não se transformaram. Continuaram com aquele problema que tinha dentro dele. Ah, mas isso são só as pessoas que têm esse equívoco, ou que não são transformadas. Então nós temos que tomar cuidado. Ah, são pessoas materialistas? Eu sou espírita. Então eu vou pegar um caso, bem rapidinho, não vai passar de 2 minutos, que fala sobre Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ele observou Jesus, apareceu para ele no deserto, logo em seguida, ele desenvolveu a cegueira. E ele foi, então, depois curado por Ananias, passou uns 3, 4 dias cego, foi curado por Ananias, e voltou a enxergar, e daí para frente ele mudou completamente a sua forma de ver. Mas chegou o fim. E aí ele, então, foi decapitado e desperta no plano espiritual. Quando ele desperta no plano espiritual, ele sente que ele está cego. Depois de tudo que ele fez, ele continuava cego. E aí ele começou a ficar em pé, falou, bom, mas até mesmo uma pessoa sem visão consegue ser útil. E ele começa a palpar o chão e começa a ficar em pé, aí ele ouve passos. E os passos são de novo de Ananias. E o Ananias disse, eu vim aqui a pedido de Jesus. Lá na cidade, esqueci o nome, lá na Síria, Damasco, obrigado. Lá em Damasco, Jesus pediu que eu te abrisse os olhos para você ver o que você tinha que fazer. E você fez. Ele desenvolveu a cegueira por causa de toda a cegueira que ele teve de não ver a realidade da vida. Várias vezes ele foi convidado a seguir o Cristo e ele puniu todas as pessoas que tentavam abrir os olhos dele para ver a verdade. Por isso que manifestou-se psicossomaticamente a cegueira. Mas ele passou por tudo isso e ele acabou, ao chegar no plano espiritual, chegou lá sem ver. E aí Ananias falou, quando na terra, lá em Damasco, eu te liberei da cegueira, em nome de Jesus, para que você enxergasse o que você tinha que fazer. Agora estou aqui novamente em nome de Jesus, para te liberar da cegueira, para que você veja as benesses de encontrar tudo que você fez de bom nesse período. E o apóstolo levantou-se, afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a mão nos seus olhos apagados, exclamou com carinho, vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna para que possamos partir ao encontro de Jesus. Vejam você, o complexo de culpa que ele trazia, por ter rechaçado, não aceitado todos os convites, ainda permanecia dentro da alma dele. Eu estou falando de Paulo, eu não estou falando de qualquer outra pessoa, de Paulo. Quando ele chegou, o Espírito ainda mantinha aquela energia, e ele então obteve, evidentemente, em relação a tudo que ele fez, obteve o atendimento para ter devolvido a sua visão. É isso, rapidamente, que nós gostaríamos de falar sobre as curas. Lembrando que doença nasce lá dentro, é do Espírito, e é no Espírito que nós vamos encontrar a solução para isso. Então, agradecidos a vocês por virem aqui nesse dia tão caloroso, né? Não é caloroso, é calorento. E para buscar exatamente o conhecimento, não para um enfeite vaidoso do nosso intelecto, mas buscar encontrar nos ensinamentos de Jesus a motivação para nós seguirmos adiante nesse processo de
transformação moral, da transformação das energias que habitam dentro de nós. Então, imaginando a figura de Jesus, enquanto os bons espíritos que em nome de Jesus aqui se encontram, passeiam entre nós, nos envolvendo nas irradiações amorosas de Jesus, ajudando-nos a melhor entender, compreender, fixar as observações que fizemos na manhã de hoje, agradecer a Jesus essa oportunidade bendita. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Agora temos o conhecimento. Ajuda-nos a interiorizar esta informação. Ajuda-nos a transformar esse conhecimento num mecanismo de libertação de todas as nossas inferioridades, das nossas imperfeições que ainda habitam dentro de nós e que são a causa dos nossos sofrimentos. Que os bons espíritos possam nos acompanhar até os nossos lares, nos amparando, nos protegendo, principalmente nos dias correntes, onde a imprevidência, a negligência, o desregramento moral avança célere. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Muito obrigado, um bom domingo a todos vocês.